Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos a 4 capítulos do final do livro do Apocalipse e, consequentemente, do final da leitura do Novo Testamento. Então, eu achei por bem, para que nós possamos aproveitar melhor, fazer 2 vídeos com 2 capítulos e 2 capítulos. Ok? Então, hoje leremos os capítulos 19 e 20 e amanhã 21 e finalmente o capítulo 22 do livro do Apocalipse, o último capítulo do Novo Testamento. Amém? Então, vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu te dou graças, Senhor. Gratidão, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor nos auxiliou esse tempo todo. O Espírito Santo de Deus esteve conosco fazendo todas as coisas, nos auxiliando em tudo que nós precisamos, em tudo que nós necessitamos para o entendimento da sua palavra. Senhor, é um tempo precioso e que nós possamos, Deus, no teu tempo, naquilo que o Senhor acha necessário ser feito, que nós possamos continuar neste crescimento, nesta evolução na vida cristã, Pai. É o que eu peço, Senhor, e agradeço, porque sei que o Senhor é misericordioso para conosco. Obrigada. Ilumina, Senhor, é um texto complexo, mas eu sei que o Espírito Santo vem e nos dá a revelação, o entendimento de todas as coisas. Obrigada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, então, livro do Apocalipse, capítulo 19. E depois destas coisas eu vi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia, salvação e glória e honra e poder ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. E novamente eles disseram: Aleluia! E a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentados sobre o trono, dizendo: Amém, aleluia. E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me: Escreve: Abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí a seus pés para o adorar, e ele me disse: Atenta para que tu não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele era chamado de
fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. E de sua boca sai uma espada afiada, para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e ele pisa o lagar do vinho da fúria e da ira do Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou em alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis e a carne de capitães e a carne de homens poderosos e a carne de cavalos e dos que nele se assentam e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre, e os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está assentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse, capítulo 20. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente em sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os demais mortos não reviveram até que os 1000 anos findassem. Esta é a primeira ressurreição. Abençoado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Mas eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E quando completarem-se os 1000 anos,
Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo, saiu do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. E eu vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Terminamos então mais 2 capítulos. Bem forte esse último, né? Glórias ao nosso Deus que nos reservou a vida eterna, né? A todos que creem, a vida eterna lhes é oferecido. Amém? Lhes é garantido. Bom, então amanhã nos vemos para os 2 últimos capítulos do livro do Apocalipse e da nossa leitura do Novo Testamento. Eu vou deixar uma enquete, tanto no canal quanto lá no nosso grupo, para que a gente nos organize e nos alinhe a questão de quando começaremos então o Antigo Testamento, ok? Qual o prazo que vocês querem, tá bom? Eu vou deixar lá uma enquete com alguns itens para vocês votarem. Por favor, votem para que a gente possa, para que nós nos alinhemos aí, tá bom? Para que não seja pesado para ninguém e para que a gente entre aí num acordo. Fiquem na paz, Deus abençoe e nos vemos amanhã, então, com os 2 últimos capítulos, ok? Até amanhã e Deus abençoe você e a sua casa.